A graça e a paz para todos os seminaristas e os amigos e amigas, irmãos que têm a oportunidade de compartilhar conosco neste canal do conhecimento, comentando as escrituras por meio do YouTube. Estamos aqui para tratarmos da disciplina proposta pelo Seminário Pentecostal do Nordeste para a turma do Ministerial em Teologia, o curso médio em Teologia, a disciplina da Apologética Cristã. Falaremos nesta videoaula, dando continuidade ao conhecimento da apologética, o discurso a respeito da disciplina da apologética, sobre o diálogo apologético. O tema central da nossa aula é o sistema apologético, a construção de um sistema, um conjunto de argumentos que fazem parte do diálogo apologético, que envolve, na realidade, duas pessoas ou mais pessoas que possuem, cada uma delas, seus pressupostos, seus sistemas de crença, naquilo que, na verdade, fundamenta a sua perspectiva e a sua visão de mundo, existência e, acima de tudo, a sua compreensão de tudo aquilo que envolve a própria vida e existência humana. Portanto, eu quero convidá-los, neste instante, a iniciarmos esta nossa segunda videoaula, a orarmos ao Senhor. Vamos iniciar em oração. Eu quero lhe convidar, meu irmão seminarista, minha querida irmã, onde você estiver agora, nesse momento, assistindo essa videoaula, que você possa suplicar a Deus a favor da tua vida, comunhão com o Espírito Santo, a fim de que o próprio Senhor, Ele venha nos envolver por sua graça, nos concedendo, acima de tudo, a compreensão necessária para cada dia mais podermos sermos edificados e compartilhar esta edificação mútua que vem por meio da compreensão da teologia bíblica. Pedimos a bênção do Senhor sobre nossas vidas neste momento. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Te render graças, Te render louvores, engrandecer o Teu nome, porque em todas as coisas o Senhor tem abençoado o Teu povo. Reconhecemos que Tu és um Deus misericordioso e dádivas de Tuas mãos nós graciosamente temos recebido. Pedimos nesse momento tão somente que o Senhor compartilhe conosco do Teu conhecimento. O Senhor possa nos envolver por Tua abundante graça, procelosa graça, e essa graça possa nos conduzir à comunhão com a Trindade. Ó Senhor, pedimos Tua bênção sobre nós, sobre o nosso intelecto, sobre a nossa maneira de pensar, que seja segundo a Tua vontade, cativa ao desejo maior de Te servir e de glorificar o Teu nome. Nos abençoa na condução e na ministração desta videoaula e abençoa Teus filhos e filhas com saúde mental, física e espiritual. É o que pedimos ao Senhor, que por meio deste canal o Senhor possa abençoar também muitas vidas. É assim, isso que oramos ao Senhor, é o nosso propósito aqui, por meio do conhecimento, ser cativo à Tua vontade, e o nosso desejo é Te servir. Pedimos Tua bênção sobre nossas vidas, quando nós oramos em nome de Jesus. Queridos, esta videoaula, ela tem como propósito tratarmos a respeito do diálogo apologético, a construção do discurso apologético, que envolve na realidade aquilo que nós chamamos de pressupostos e também as perspectivas de visão de mundo, daquilo que compreendemos a respeito do mundo e de toda a existência humana. Também nós vamos falar a respeito do sistema apologético. Na verdade, por meio do diálogo apologético, surge então uma série de argumentos que são, na verdade, a base deste diálogo, desta construção dialogal entre pessoas que possuem visões de mundos ou semelhantes ou excludentes, que são, na verdade, ou que caminham na mesma proposição, ou que, na verdade, se colocam em oposição de pensamento. E daí nós vamos tratar a respeito dos principais sistemas apologéticos, de abordagem apologética. Falaremos a respeito de cada um deles, dos seus pontos de vista e suas características, também de sua diferença. Falaremos das objeções a cada um desses sistemas. E, por fim, eu convido a todos a fazer, na verdade, um exame, uma reflexão
a respeito daquilo que converge, naquilo que de forma objetiva se limita como ponto de vista final, propósito final a respeito de cada um desses sistemas de crença ou cosmovisões que conduzem o homem a uma compreensão ou da realidade e da verdade de maneira clara, objetiva e correta, ou a verdade e a realidade que se opõem e conduzem as pessoas, os homens, a uma respostas equivocadas de uma verdade que na verdade e na realidade não está fundamentada na verdade bíblica. Portanto, eu quero lhe convidar nesse momento a darmos início a essa construção do conhecimento nesta segunda videoaula. E a pergunta que surge, a primeira delas é: o diálogo apologético, esse discurso apologético, essa construção do conhecimento, onde duas pessoas ou mais, elas dialogam, há uma conversação a respeito de determinados assuntos relacionados à própria existência, objeções, questionamentos, argumentos que surgem, teses que se levantam a respeito de determinados pontos de vista relacionados à própria existência humana. O diálogo apologético, ele na verdade pode ser caracterizado pelo confronto de pressupostos que na verdade ou caminham de maneira uníssona ou na verdade caminham de formas excludentes, em oposição. Esses pressupostos, esse diálogo apologético, que na verdade o pressuposto é tudo aquilo que é construído, tudo aquilo que é embasado em todo um sistema de crença que é construído e ele é herança de tudo aquilo que nós vivemos e tudo aquilo que nós absorvemos durante a nossa existência. Seja ele no aspecto social, moral, político, econômico e principalmente religioso. Essa herança cultural, essa herança que é transmitida pelos nossos pais, essa herança que é transmitida pela sociedade, ou principalmente a herança que nós temos a respeito daquilo que herdamos do conhecimento que é transmitido de maneira moral ou religiosa, por meio da compreensão, da condução educacional ou pedagógica. Também nós observamos que esse diálogo apologético que traça exposições, expõe visões de mundo diferentes. E na realidade há duas principais visões de mundos diferentes que nós chamamos na teologia de cosmovisão, que é a maneira com que um ser humano, um indivíduo, ele percebe, ele tem a percepção de tudo aquilo que envolve a existência humana, desde o nascimento até a perspectiva de morte. Então há na realidade dois tipos de cosmovisão predominante. A primeira delas é a cosmovisão cristã. E essa cosmovisão cristã, ela se baseia, a base, o fundamento dela, ela está basilada e robustecida, ela descansa em cima da revelação bíblica, que na realidade emerge ou da revelação comum, surge a princípio da revelação comum geral de Deus em toda a criação, e ganha força e evidência e fundamento maior por meio da realidade, da revelação especial de Deus ou particular, por meio das Escrituras, da Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento. Logo, a cosmovisão bíblica ela é fundamentada na verdade apresentada na revelação bíblica, nas Escrituras, na Palavra de Deus. E, do outro lado, nós temos contrários a essa visão, uma outra visão que predomina na humanidade, que é a cosmovisão não cristã. E essa cosmovisão não cristã ela é baseada em tudo aquilo que está distante da revelação bíblica, ou seja, ela provém do racionalismo, de todas as teses e ideias construídas pelo intelecto humano, pelo raciocínio, pela razão humana durante o decorrer da humanidade, da história da humanidade. Ela provém de um racionalismo, longe das Escrituras, não servo da palavra de Deus, não sujeito à influência
das Escrituras, também há uma espiritualidade que, na verdade, é divorciada da revelação bíblica, uma espiritualidade não bíblica, não cristã, não fundamentada na herança judaico-cristã, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E daí surgem experiências e daí surgem valores pessoais. E então toda uma sociedade, ela possui, na verdade, as relações humanas possuem dois tipos de cosmovisão muito bem definidos. Aquela que é cativa à realidade fundamental da revelação bíblica e aquela que está distante, divorciada da revelação bíblica, que nós chamamos de cosmovisão não cristã. Dito isso, surgem então algumas perguntas, alguns questionamentos que nós devemos basear toda a nossa construção de um diálogo apologético. E na realidade nós devemos refletir cerca desta realidade que envolve um diálogo apologético entre duas ou mais pessoas que possuem ou cosmovisão semelhantes ou cosmovisões divergentes. A primeira pergunta que surge para a nossa reflexão é: será que há alguma coisa em comum entre a cosmovisão do pecador, do não cristão, e a do regenerado, aquele que foi alcançado por meio da revelação bíblica das Escrituras, por meio da ação da Trindade, da operação salvífica, por meio da maravilhosa graça que foi derramada sobre todo o ser humano por meio do sacrifício de Cristo na obra redentora? Será que há alguma coisa em comum entre a cosmovisão do pecador, do não alcançado, e a cosmovisão do alcançado, do regenerado, que possa então estabelecer um ponto de equilíbrio e um diálogo apologético? Se há, surgem então alguns questionamentos. O primeiro deles é: o pecador, o não cristão, e o regenerado, o cristão, eles julgam os fatos da mesma maneira? Se julgam fatos da mesma maneira, e fatos são evidências, como regenerado, então, ele julgará os fatos que são contrários à sua própria base de fé, ou seja, a revelação bíblica? Se os fatos que são julgados pelos pressupostos, logo, a pergunta que eu faço e deixo para a nossa reflexão, num diálogo apologético franco, entre um cristão e um não cristão, é que se os fatos eles são julgados segundo os pressupostos e os nossos pressupostos cristãos eles estão basilados, cativos às Escrituras, à revelação bíblica, como é que podemos julgar fatos corretamente sem a revelação bíblica? Será que é possível, num diálogo apologético, lançarmos mão, abrirmos mão, refutarmos as Escrituras e apenas traçar um discurso apologético saudável, relevante, com perspectivas de mundo diferentes, sem utilizarmos, na verdade, a base de toda a nossa cosmovisão, ou seja, a revelação bíblica? Então podemos sim julgar os fatos, as evidências que envolvem e que trazem muitas vezes pontos de vistas bem distintos, de realidades semelhantes entre a vida do cristão e não cristão, da mesma maneira, de forma correta, sem a utilização da Escritura? Surgem então outros questionamentos por meio dessas indagações. O primeiro deles é: o não regenerado, o não cristão, ele, por meio dessa revelação comum, geral de Deus, a revelação de toda a criação, onde o próprio salmista constrói um belo salmo em poesia e nos fala a respeito da revelação, tanto a revelação geral na criação, quanto a revelação especial de Deus nas Escrituras, o Salmo 19 de Davi, onde Davi expressa do versículo 1 ao versículo 6 a maneira graciosa onde Deus se revela por meio de toda a ordem criada. A própria criação exalta o seu Criador, os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Essa construção dessa poesia, ela direciona uma revelação ainda mais perfeita, mais plena e não exaustiva, mas suficiente de Deus. E nós só percebemos isso por meio desse mesmo salmo, no versículo de número 7 ao versículo 10,
onde Salmo inicia esta construção da revelação, proclamando essa revelação perfeita, maravilhosa de Deus ao homem, que são as Escrituras, onde ele vai dizer que a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Logo, encerrando esta construção de poesia no Salmo 14, Davi diz que o meditar dele, o seu pensar e o seu refletir, as palavras que surgem de seus lábios, sejam doces, porque sejam fundamentadas e agradáveis, porque sejam baseadas nesta maravilhosa construção por meio da revelação, tanto geral, comum, quanto na revelação especial, em particular, de Deus nas Escrituras. Logo, a pergunta que eu faço o não regenerado, por meio dessa revelação maravilhosa de Deus na criação, ele pode compreender apenas olhando para a construção do cosmos, apenas olhando para a harmonia da criação. Ele pode compreender o Deus que é revelado nas Escrituras, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A segunda pergunta que surge então por meio relacionada a esta primeira se este Deus que brota desta compreensão racional deste homem não regenerado, que observa que em toda a ordem criada há um Criador, e esse Criador é o Deus descrito nas Escrituras, logo em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o Deus dos judeus, também, acima de tudo, o Deus dos cristãos, onde o texto vai dizer que que no princípio Deus criou os céus e a terra. Será que o não cristão, na verdade, ele leva em consideração o Bereshit Barak Elohim? No princípio, Deus criou os céus e a terra, onde toda a construção do cosmos, ela tem um arquiteto inteligente, um ser que elaborou e que proveu, mantém, sustenta toda essa ordem criada, inclusive a própria existência humana. Se ele pode, na verdade, compreender de maneira racional, apenas por meio da revelação geral e comum, que este Deus é o Deus da Bíblia, então observamos que há um testemunho do qual fundamenta a nossa compreensão, antes mesmo de levarmos em consideração os nossos próprios argumentos. Se a nossa cosmovisão de mundo é baseada e a nossa compreensão de toda a existência humana e de toda a criação é baseada nas Escrituras, vamos ouvir o testemunho das próprias Escrituras, porque as Escrituras fundamentam os nossos pressupostos. Então observemos o testemunho das Escrituras a respeito dessa realidade, entre o cristão e o não cristão, entre o regenerado e o não regenerado. E observemos que há um ponto em comum, um ponto em que há um princípio de diálogo apologético no qual ele pode ser construído e bem definido de maneira clara por meio do testemunho que é dado pelas Escrituras. Abra sua Bíblia e observe Romanos capítulo de número 1, versículo 18 ao 23. A construção deste conhecimento, essa declaração realizada pelo discurso de Paulo. O apóstolo Paulo, ele coloca na mesma base toda a existência humana, todos os homens, sejam judeus ou sejam gentios. E Paulo, nessa construção, ele vai declarar algo maravilhoso que pode servir como um pressuposto, como uma realidade, tanto da existência do homem cristão quanto do homem não cristão. E serve como um ponto de partida neste diálogo apologético. Vamos ler o testemunho das Escrituras através do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 23. O texto nos diz assim: a ira de Deus se revela dos céus contra toda a iniquidade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe rendem graças. Antes se tornam nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis.
O testemunho dado nas Escrituras por meio do apóstolo Paulo, ele é basilar, ele fundamenta, ele norteia a nossa compreensão a respeito da revelação comum de Deus. Ele nos declara, por meio de uma afirmação categórica de Paulo, que os homens, toda a raça humana é indesculpável diante do Criador. Porque o homem, ele é também criatura, ele é projeto da criação de Deus, da graça de Deus manifesta em toda a sua criação. O homem também faz parte da ordem criada. E toda a criação glorifica o seu Senhor, do qual o homem também faz parte dessa ordem criada. Logo, toda a ordem criada, ela tem como objetivo de existência glorificar o próprio Criador. E Paulo diz que por meio da ordem criada, Deus manifestou o seu eterno poder e sua glória, os seus atributos invisíveis, onipotência, onisciência, onipresença, a sua própria glória, a sua perfeição foi demonstrada aos homens de maneira clara, não exaustiva, não suficiente para salvar o homem, mas apenas suficiente para deixar o homem consciente que existe um Criador e que toda a criação lhe deve honra, glória e o devido louvor. Logo, temos um ponto de partida para um diálogo apologético com o não cristão. Pelo menos o principal ponto de partida é a existência, inegável, insofismável existência de Deus, de um Criador. Em todo o cosmos, ele reivindica a existência de um Criador. Dito isso, surge então uma base de argumentos que é construída nesse discurso apologético. Esse discurso apologético, ele na realidade, agora observamos que há sim um ponto de partida, pelo menos um ponto de partida entre o cristão e o não cristão, em uma evidência clara de todos os fatos que envolvem a criação, podemos daí, pelo menos daí, surge então um diálogo apologético. E esse confronto entre pressupostos diferentes, no caso do diálogo apologético cristão, e toda essa construção dialogal, ela é por base de um conjunto de argumentos. E esse conjunto de argumentos que envolve todo esse sistema de crença, ou cristão ou não cristão, é chamado de discurso ou diálogo apologético. Esse sistema apologético, ele pelo menos é fundamentado na realidade em um conjunto de argumentos racionais que se dispõem a dar uma explicação para determinadas objeções. E na realidade o diálogo cristão apologético, ele visa propor uma análise e uma reflexão. Por exemplo, podemos conduzir o não cristão à percepção da existência de Deus, por meio dos argumentos a respeito da própria existência de Deus, e podemos levá-lo a refletir. É possível sim acreditar que existe um Deus, Criador dos céus e da terra? Logo, o que significa um discurso, um sistema apologético? Significa um sistema apologético em um conjunto de argumentos racionais, que tem como objetivo principal exposição clara e determinada das Escrituras, propondo então, diante das objeções e questionamentos da visão contrária, uma análise, uma reflexão de todos os pontos de vista que envolvem o sistema doutrinal cristão, bíblico cristão. Esses sistemas apologéticos, eles necessitam, nesta abordagem, desse confronto de pressupostos, ele necessita, na verdade, possuir algumas características para que essa abordagem seja eficaz e bem clara. O primeiro deles já foi citado, é um ponto de partida lógico, um ponto de partida, um contato com o descrente. Tem que haver um ponto de partida, algo que alcance tanto o cristão quanto o não cristão, que seja verdade e realidade na existência dos dois sistemas ou pontos de vista diferentes. Por base do cristão, deve haver, em meio a este diálogo, na verdade deve haver a evidência de provas. Se há algo em comum, se há algo comum entre a realidade do homem cristão e do homem não cristão, o cristão ele precisa, na sua construção verbal, apresentar provas desta verdade. E é interessante porque ele não deve apenas utilizar o fideísmo,
Ele não deve apenas utilizar a base de raciocínio ou racionalismo. Na verdade, ele tem que contrabalancear. Ele deve, na verdade, apresentar e procurar colocar uma simetria entre a fé e a razão. Elas não devem ser opostas, mas devem caminhar de braços dados. No diálogo cristão apologético saudável, o cristão ele deve utilizar tanto aquilo que ele crê e defender a sua base de crença nas Escrituras, mas também ele deve utilizar a razão, compreendendo que há uma construção, e essa construção muitas vezes leva muito tempo para que o não cristão, ele ou a outra visão de mundo diferente, possa meditar, possa ter as respostas, possa procurar as respostas, obter as respostas para os seus questionamentos a respeito da vida, as suas objeções a respeito das verdades, da realidade que envolve tanto o cristão quanto o não cristão. Por isso, esse sistema de crença e de argumentos, ele tem que, na verdade, esses pressupostos por parte do cristão, devem ser muito definidos e muito bem elaborados. Esse sistema de argumentos que envolve esse sistema apologético deve ser claro. Eu vou dar um exemplo a respeito de um ponto de vista que pode ser como um ponto de partida utilizado em um diálogo, nunca um debate, mas um diálogo a respeito da realidade do cristão e do não cristão, mas que fazem parte da vida dos dois, de maneira que nós podemos dialogar sim, dialogar com relevância, apresentando a verdade da fé cristã, apresentando as Escrituras como base dos nossos argumentos, mas acima de tudo as evidências que comprovam que o que a Escritura nos diz é a palavra de Deus, viva e eficaz. A realidade da morte. A realidade da morte ela alcança tanto cristãos quanto não cristãos. E diante da realidade da morte, nós podemos traçar uma base saudável de argumentos, provando esta realidade, essa evidência que alcança todos os homens, onde todos os homens, segundo as Escrituras, eles estão, segundo Hebreus, no capítulo 9, todos os homens, está determinado e ordenado por Deus que os homens venham a morrer uma única vez, seguindo-se o juízo. Há uma perspectiva, há uma objeção, há um grito que surge no coração de todo homem a respeito da realidade da morte. Esse período que há entre a morte, que nós conhecemos como período intermediário, entre a morte e a ressurreição. Há, entre outras visões de religião, divergências. No próprio cristianismo, há visões que se opõem a essa realidade que nós chamamos de período intermediário, que é entre a morte no corpo físico, onde o homem morre por causa do pecado, então o juízo alcança o homem porque o salário do pecado é a morte. A primeira morte, ela sentencia o homem e todos os homens estão fadados à primeira morte. Mas há um período que se chama período intermediário, e nesse período intermediário o corpo jaz, ele alcança a corrupção, a destruição, a decomposição da carne, da parte material que compõe o homem, mas a parte material que compõe o homem, ela é preservada em um sentido em que com a ressurreição haverá uma reconstrução, uma unidade, mais uma vez, da parte material com o material em um corpo transformado. É isso que as Escrituras declaram. E no meio do cristianismo há sim divergências por parte, por exemplo, da doutrina católica romana, que defende esse período entre morte e ressurreição em um sistema que eles defendem o argumento do purgatório, ou da purificação da alma. Tem também o sono da alma, que é apresentado pelos testemunhas de Jeová, e que consiste no descanso, onde o homem, quando morre, ele dorme, e dorme de forma literal, ele perde toda a consciência, toda a capacidade de pensar, ele não sente nada, e não sentindo nada de maneira inerte, ele espera simplesmente a ressurreição para se apresentar em juízo. E temos também a percepção também dos adventistas, que a doutrina do aniquilacionismo, muito parecida com os judeus ortodoxos antigos, que defendiam, principalmente no Antigo Testamento, por base do Seol, a aniquilação da alma. O homem, o ímpio, diferente do cristão, o ímpio, diferente do justo, perdão, o justo, segundo o Antigo Testamento, ele é preservado. O próprio Salmo diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte do justo.
Mas o ímpio, ele é aniquilado, ele não tem sombra nenhuma de sua existência, ele é aniquilado segundo essa perspectiva. E é isso que os testemunhos de Jeová, que os adventistas, defendem. Eles defendem a aniquilação da alma ímpia. O não regenerado, ele morre e ele está aniquilado, a sua existência é encerrada. Enquanto o justo aguarda a glorificação do corpo, a glorificação do espírito em ressurreição. Diante desses pontos de vista, nós sabemos que nenhum deles, na verdade, é a maneira sadia de entendermos a perspectiva cristã. Mesmo que você não aceite nenhuma dessas três visões ou três atividades ou, na verdade, denominações como cristãos, elas são conhecidas como cristãs, porque eles professam ser seguidores de Cristo. Então o termo cristão se tornou um termo muito ambíguo durante o decorrer da história. Envolve muitas visões e muitas doutrinas, e algumas delas são divergentes. Entre elas, do catolicismo romano para a igreja evangélica protestante. Dentro da igreja evangélica protestante também há doutrinas que são pontos de vista divergentes e que também são centros de diálogo apologético, em debates a respeito de cada um podendo defender o seu ponto de vista em um diálogo. É justamente aí, meus irmãos, que nós observamos a importância de provermos provas de uma verdade que seja definida e clara, de um sistema de argumentos que fazem parte dessa abordagem, nesse contato direto, ou com cristãos que tenham pontos de vista diferentes, ou até mesmo não cristãos, o não regenerado, que não tem pontos de vista que sejam pontos de vista semelhantes conosco, com os nossos. E não devemos sim entendermos que na realidade todo o sistema apologético, toda a construção desses argumentos, eles precisam, na verdade, nesta abordagem, ser de maneira clara e objetiva na composição desse argumento por parte da revelação bíblica. Dito isso, nós apresentamos os sistemas apologéticos. Quais são os principais sistemas apologéticos, de abordagem apologéticos? Pelo menos dois. O primeiro deles é o evidencialismo. O segundo é o pressuposicionalismo. Esses dois são os dois principais sistemas apologéticos. O sistema evidencialista e o sistema pressuposicionalista. E nós estaremos falando a respeito desses sistemas na continuidade desta segunda videoaula. Quando falaremos a respeito de cada um desses sistemas, trataremos a respeito das suas abordagens, das suas objeções, das suas diferenças e encerraremos esta segunda videoaula na segunda parte dela, no segundo vídeo, falando a respeito, fazendo um exame, uma reflexão a respeito de toda essa temática que envolve as visões que são excludentes, divergentes entre o cristão e o não cristão, visões da realidade. Então, vamos falar a respeito, nesse momento, a respeito do sistema apologético, que é o evidencialismo. O que é que caracteriza e qual é a base e fundamento do evidencialismo?